faria mesmo saco. Amém? Salmo 88 diz assim, ó: Senhor da minha salvação, diante de ti clamo de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos para o meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou cortado com aqueles, contado, né, melhor dizendo, com aqueles que descem ao abismo. Estou como homem sem força. Livra-me, ou melhor dizendo, livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, das quais não te lembras, mas estão, dos quais não te lembras, mas estão cortados da tua mão. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Sobre mim pesa o teu furor, e tu me afliges com todas as tuas ondas. Sei lá, né, uma palavra. Afaste de mim os meus conhecidos. Puseste-me em extrema abominação para com eles. Ou seja, conhecidos aqui, em algumas traduções fala de amigos, né? Ou não? A tua fala qual tem? Amigos ou conhecidos? É conhecido. Conhecidos também, né? Mas aqui é a mesma coisa que amigos. Conhecidos, aqueles amigos que, você sabe, né? Corte de boteco. Nós paramos onde? Tá, 7, né? 8. Começa do 9. A minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a ti de dia e de noite. Tenho estendido para ti as minhas mãos. Mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Pergunta que ele faz, né? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Será conhecida as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Aqui alguns questionamentos que ele está fazendo. Eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti de madrugada, te esperará, aliás, de madrugada, te esperará a minha oração. Senhor, por que rejeitas a minha alma? Outro questionamento. Porque escondes de mim a tua face? Estou aflito e ando perto da morte, desde a minha mocidade. Os teus terrores me oprimem. A tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os teus terrores me têm retalhado. Eles me rodeiam todo dia como água. Eles junto me sitiam. Desvia-te para longe de mim, amigos e companheiros. Os meus conhecidos estão em trevas. Amém? Louvado seja Deus. Pai, nessa noite, Senhor, nós sabemos, a Deus, que o Senhor é Deus Todo-Poderoso. As tuas misericórdias, Pai, não têm fim, são infinitas. Renovam-se todas as manhãs, Pai, em nossas vidas, ó Deus. Nós sabemos, Pai, que se não fossem as tuas misericórdias, nós já estaríamos, ó Deus, consumidos. Por isso nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, para estarmos aqui, Pai, para nos alimentarmos um pouco mais da tua bendita e poderosa palavra. Ó Deus, que as tuas misericórdias sempre estejam sobre as nossas vidas, Pai, o teu amor, que nunca o Senhor há de nos abandonar. Nós sabemos que o Senhor não abandona ninguém, ao contrário, mas nos dê força a cada dia, Senhor,
para continuarmos, ó Deus, a jornada, meu Pai. Porque, meu Deus, segundo as Escrituras, Pai, nós sabemos que não é fácil, mas quando confiamos, nós venceremos. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos usar como canal de bênção nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, pessoal? Deus abençoe você que está aqui, Deus abençoe você que está nos assistindo, em nome de Jesus. Hoje nós iremos falar sobre aflições. Esse homem aqui, ele é um filho de Corá. Nós sabemos que Corá foi aquele que, junto com Corá e Abirão, ali nós vemos no Pentateuco, né, no livro de Números, se não me engano é ele, no Pentateuco. Pentateuco são ali 5 livros escritos por Moisés. Eles se revoltaram contra Moisés. Eles chegaram a dizer, o pai dele, né, deixa eu olhar aqui o nome dele, esqueci o nome dele, de Amã, o Emã. Eles falam para Moisés, será que só tem tu, Moisés, para Deus falar? Será que Deus só fala contigo? Será que Ele não fala com os demais? Aí Moisés vai e fala com Deus. Se você lembra da história, você vai lembrar o que eu estou falando. Aí Deus fala, não, Moisés, contigo eu falo face a face. Se eu quiser falar com deles, eu falo através de sonhos. Não é isso? A passagem fala assim? Aí o que acontece mais no final? Aí ele se junta, para resumir, ele mais 250 pessoas, famílias e tudo, para uma revolta contra Moisés. Moisés e Arão, né, que tinha mais dignidade no começo, começavam. E Deus diz, chame eles de madrugada, manda preparar cada um o seu incenso, que eu vou fazer prova com eles. Aí Moisés vai lá e chama cada um deles. E aquele que eu falar, esse será, se não me engano, um profeta. Mais ou menos isso. Aí o que acontece? Aí nós já sabemos que Deus não fala com nenhum Deus, né? E ali também, depois para resumir, aí Deus faz o quê? Moisés afasta deles, se afasta deles. Todo o povo que estava ali também se afastou. Deixa só eles aí. E nós sabemos da história, né? Que Deus abriu a terra e ali Abirão e Corá, juntamente com toda a sua família, cerca de 250 pessoas, foram engolidos, não foi isso? Engolidos pela terra. Então esse Emã aqui, ele é filho dele. E esse Emã também fazia parte do povo, do louvor. Só que Emã, aqui ele está o quê? Ele está no momento de angústia, de aflição. Aí vem aquela pergunta, aquilo que todo mundo faz, mas antes eu quero dar aqui uma introdução dos salmos. Na maioria dos salmos nós vemos que é o homem chegando a Deus, ou louvando a Ele, engrandecendo o nome dele. Em outras partes, muitos dos salmistas estão também angustiados, pensando em parar, em desistir, aflitos. E aqui no Salmo nós vemos que a maioria dos salmos, é o homem falando com Deus, expressando as suas necessidades, apresentando as suas aflições, apresentando as suas fragilidades a Deus, louvando a Deus também em forma de louvores. Então o livro dos Salmos é o quê? É mais o homem falando com Deus do que Deus falando com o homem. Já nas outras partes da Bíblia, nós vemos que ali é mais Deus falando conosco do que nós falando com eles, não é verdade? Nós vemos isso no livro dos profetas. Deus usando os profetas, vamos supor o profeta Isaías, fala com o meu povo, para que eles sejam assim, assim. Aí nós vemos no livro dos reis, Deus usando o profeta Eliseu, fala com o meu povo, assim, assim, fala com
Pentateuco, como eu falei também, nós vemos ali também Deus falando com as pessoas através de Moisés. No livro de Josué a mesma coisa. Aí assim vai. Mas quando nós chegamos nos Salmos, aí já é diferente. Aí já é de baixo para cima. Aí já é nós falando com Deus. Ou seja, o homem falando com Deus, expressando a sua necessidade, a sua fragilidade, apresentando o quê? Os inimigos, olha Senhor, meus inimigos são muitos, eles me perseguem, querem matar, livra-me Senhor, das mãos dos meus adversários. Não é assim? Davi, lá no Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar me faz viver espaço, me faz andar sobre as águas tranquilas, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal nenhum me acontecerá, porque tu, Senhor, está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, e assim sucessivamente. Salmo 91, diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E assim nós vamos vendo que a maioria dos salmos somos nós, os homens, conversando com Deus, ou falando da grandeza, do poder de Deus. Amém? Aí aqui nós nos deparamos com esse salmo, a oração de um angustiado. Aí nós vemos aqui, salmo e cântico para os filhos de Corá e para o cantor mor, sobre Maalat Leanete, instrução de Amã, um israelita. Aí no Salmos 86, nós vemos também aqui a súplica de Davi. Hoje, como nós iremos falar sobre aflição ou opressão, quinta-feira passada nós falamos sobre vencendo os medos, né? E uma das coisas que nós falamos aqui foi sobre a opressão. O que é uma pessoa, o que uma pessoa oprimida é capaz de, a que ponto ela é capaz de chegar? Aqui, aflição, estado daquele que está aflito, sentimento de persistente dor física ou moral, ânsia, agonia, angústia. Aí se nós formos fazer um paralelo com o Salmo, nós vemos que o salmista, ele estava passando mais ou menos ou por esses tipos de, como é que eu posso dizer, passando por essa situação. E aqui, pessoal, nós vemos que esse homem, ele não era um homem qualquer. Dá para nós entender que desde criança que ele conhece a Deus. Você percebe aqui que ele diz desde criança que eu sou comentado pelo teu furor. A palavra aflição vem do grego e significa ato de pensar, imprensar, pressão, pode trazer o significado de opressão, tribulação, angústia, e tudo que não faz bem para mim e para a sua saúde, amém? Aí o Salmo 88, o salmista está dando um relato do que ele está passando. Ele serve a Deus, esse homem. Só que não é pelo fato de ele estar na presença de Deus que ele está livre das doenças, das coisas dessa terra atingirem ele. Porque aí fora o pessoal tem isso. O fulano serve a Deus, mas o fulano tem um problema emocional, é doente emocionalmente. A fulana serve a Deus, mas ela não consegue se livrar disso, se livrar o fulano. Ei, as pessoas precisam entender uma coisa aí fora. Eu falo isso porque eu já ouvi pessoas falando: mas o pastor fulano, vixe, aquele homem está doente. Não, mas ele não é pastor, ele não tem intimidade com Deus, não está orando. Mas como assim? E o Deus dele não conseguiu livrar ele dessa enfermidade? Não é assim que nós sempre ouvimos por aí? Quando alguém dá um relato que está doente: mas a irmã,
temos com Deus, mais próximo nós vamos estar de Deus, aí o adversário vai lutar para quê? Para querer nos afastar dele. Por quê? Porque nós estamos tendo o quê? Proximidade, intimidade, nos aprofundando mais em conhecermos a Deus. Aí a resposta para esse povo, para essas perguntas, está aqui no Salmo 88, está aqui no Salmo 86, porque Davi era homem que tinha intimidade com Deus, esse homem aqui também tinha intimidade com Deus. Aí se você for ver o Salmo 83, você vai ver também que o chefe ali, o chefe do coral, na época do rei Davi, um homem chamado Asaf, ele também passou por maus bocados, e ele desde criança que estava aí no templo, servindo a Deus, estava louvando a Deus, era um homem que preparava os louvores, era um homem que preparava o instrumentista, o homem que afinava o violão, afinava o baixo, a harpa, o homem que chegava para o grupo lá e dizia assim: ó, você vai ficar nessa posição aqui, você vai ficar aqui, instruía todos, era um regente. Mas esse homem também teve um momento de fraqueza, ele pensou em desistir. Se você conhece o Salmo 73, você vai saber do que eu estou falando. Ele pensou em parar de servir a Deus. Isso dá a entender, meus amados, isso é para nós entendermos que não é pelo fato de nós estarmos servindo a Deus que nós também não passamos por dificuldades. Tem hora que dá vontade mesmo da gente desistir lá. Eu falo aqui não é só ministerialmente. Às vezes é um trabalho, às vezes você está tão acusado daqui, está tão oprimido naquele lugar que dá vontade de chutar o balde e olha, carregador. Eu não quero mais saber disso aqui não, me manda embora, estou pedindo conta. Não é assim? Muitas pessoas fazem isso. A mesma coisa dentro da igreja. As pessoas às vezes vê os pastores lá em cima pregando e pensa que aqueles homens não passam por dificuldades, pensa que aqueles homens não passam por opressão, são aflitos. Aí, meu amigo, pior de tudo é que a igreja inteira, todo mundo chega para o pastor e diz: pastor, eu estou passando por isso, me ajude em oração. Pastor, eu estou passando por aquilo, me ajude em oração. Quando o pastor está lá sozinho, dentro do quarto dele, as lágrimas, no momento dele, quem vai lá para dizer assim: pastor, aqui um ombro amigo, pode chorar. Pastor, aqui um abraço de um amigo. Vem, pastor, eu quero ter um abraço, vem. Chora aqui nos meus braços, chora, porque nós estamos aqui para chorar junto. Não, não tem. Muitas vezes não tem, querido. Muitas vezes não tem. É por isso que no ano anterior que passou, antes do ano da pandemia, muitos pastores tiraram a vida, se suicidaram. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas veem o pastor triste, passando por opressão, aflição, aí vão julgar: olha, está assim, acho que está em pecado, acho que Deus deve estar pesando a mão dele, alguma coisa está fazendo de errado. Em vez de chegar para o líder e perguntar: pastor, vem cá, vamos conversar, o que está acontecendo? Nós podemos conversar, pastor? Eu posso orar por você? Eu posso orar pelo Senhor? Há muitas vezes, queridos, as pessoas jogam pedras, não é verdade? E não é só com o pastor não, o irmão que está lá embaixo também, a irmã. Às vezes o irmão está triste, alguém diz assim: olha, irmão, está triste, será que está acontecendo? Procura saber para orar pela pessoa. Muitas vezes aponta logo ao dedo. Principalmente quando tem irmã crente, o marido não é crente, o marido bebe, não é liberto ainda. Causa muita tristeza isso aí na vida de uma crente, ou vice-versa, de um crente. Então, não é pelo fato de você e eu termos intimidade com Deus que nós estamos livres de passar pela opressão, pela depressão, pela aflição. Aí você vai dizer para mim assim: mas prova para mim dentro da Bíblia. Eu já apresentei aqui dois salmos de muitos deles, mas eu vou te apresentar mais um personagem bíblico. Esse aqui talvez você
vai realmente, realmente a palavra de Deus, ela é assim mesmo. Quem lembra de Jó? Quem aqui tem mais intimidade com Deus do que Jó teve? Quem tiver, pode arribar as mãos, pode suspender os braços, a mão e dizer: eu tenho. Você que está nos assistindo aí, se você tem mais intimidade do que Jó teve no tempo dele, se manifesta aí também. Ninguém, querido, nenhum de nós aqui tem. Agora você diz: naquele tempo Deus estava lá e a pessoa estava ali, era através de sacrifício e tudo. Hoje tem o Espírito Santo que está aqui do nosso lado, está dentro de nós. Tem, mas muitas vezes nós não sacrificamos igual Jó fazia, nós não oramos igual Jó orava, nós não somos fiéis igual ele era. Mais intimidade com Deus do que Jó no tempo dele, eu não ouvi falar que tem. Mas, olha, Jó, nem por isso, Jó estava livre de quê? De passar pelo que ele passou, querido. Jó levantava de madrugada, sacrificava pela vida dos seus filhos, pela família dele. Porque quando os seus filhos se reuniam, os 9 se reuniam na casa do filho mais velho, que era o 10. Quando acabava tudo, todo mundo estava em suas casas, dormindo, despreocupados. Aí Jó estava lá de madrugada, estava ali: Senhor, eu estou aqui orando, Pai, pedindo perdão pelos meus filhos, consagrando eles a Ti. Quem sabe algum deles, em seu coração, pecou, blasfemou contra Ti. Homem que tinha intimidade com Deus, próximo de Deus. Mas nem por isso Jó deixou de passar pelo que ele passou, pela aflição. A aflição de Jó não é o fato de eu e você termos intimidade com Deus, que nós não iremos passar por lutas, por aflições, não. Ninguém está livre enquanto nós estivermos aqui pisando nessa terra. Nós não estamos livres de nada que vai aparecer nesse mundo aí, não. De nada, querido, de nada. Aí o salmista aqui diz: Senhor, Deus da minha salvação, de dia e de noite eu tenho clamado a Ti. Aleluia. Olha, esse homem, ele não clamava, por exemplo, ele não acordava de manhã cedo e ia lá para o monte, outro lugar onde ele costumava falar com Deus, e lá ele clamava, orava a Deus, pronto, passava o dia inteiro, dormia. No outro dia que ele ia orar de novo, clamar, não, ele fala aqui que é de dia e de noite que ele clamava a Deus. Mas não é por isso que nós não iremos enfrentar lutas, pelejas. Vamos aqui fazer aqui uma comparação rapidinho. Vamos supor que ele levantava de manhã cedo, já fazia ali a sua oração. Meio-dia, fazia a sua oração. 3 horas da tarde, fazia ali a sua oração. De noite, vamos por volta ali das 6 horas, 6h30, orava de novo. Meia-noite, estava orando a Deus. 3 horas da manhã, estava ali aos pés do Senhor. Porque ele fala que nas madrugadas ele faz o quê? Ele busca a Deus. Mas nem isso livrou ele de passar pelo que ele estava passando, querido. Sabe por quê? Que muitas vezes está aqui dentro de nós, meu amado. É dentro, não é fora, é dentro de nós. Aleluia. A angústia, ela é uma prisão que não tem portas, nem para cá, e nem para cá, e nem para cá, e nem para cá. Quando nós estamos angustiados, nós estamos dentro de um quadrado que você olha para cima e não vê luz, você olha para o lado e não vê saída, você olha para o outro lado e não vê saída, você olha para eles e não vê saída. A única solução é clamarmos a Deus. Glória a Deus. Chega a Ti, chega a Ti a oração, a minha oração perante a Ti, a Tua face. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Quantas vezes, meus amados, nós oramos, clamamos a Deus e não obtemos respostas. Esperamos a resposta de Deus e nada nós temos de sucesso. Não ouvimos resposta. Aí muita gente vai até atrás de um profeta, né, para profetizar. Às vezes fala assim: ei, irmão, e aí Deus não falou nada, não.
falo isso porque alguém chegou para mim e falou. Nós estávamos ali no lugar, irmão, ei, irmão, o que Deus falou? Falei, irmão, Deus não falou nada não, até agora, entendeu? Não estou aqui dizendo que não creio em profecias, em revelação, eu creio. Mas às vezes, querido, nós temos o quê? Nós temos que nos conscientizarmos que não é pelo fato de nós estarmos buscando a Deus de dia e de noite que nós não iremos enfrentar lutas, que nós não iremos ficar angustiados. Claro que nós iremos. Ele chega a dizer: inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Ele orava de dia e de noite. Por enquanto, ele estava só orando, meu amado, orando. Senhor, aquela oração: Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, eu quero continuar, eu quero seguir. Mas aí ele viu o quê? Que Deus não dava nenhuma resposta a ele. Aí ele, no versículo 2, ele faz o que? Ele faz diferente. Ele começa o quê? A clamar a Deus. O desespero dele estava tão grande, em vez de orar, ele já estava gritando, desesperadamente, pedindo socorro a Deus. Clamar, meu amado, é gritar mesmo. É uma oração angustiante, de gritos, pedindo de socorro. Agora perceba o tamanho que era a angústia desse homem, desse salmista, a luta que ele estava enfrentando. E muitas vezes, eu e você, nós passamos por esse tipo por esses momentos. Muitas vezes nós passamos por esses momentos. Tem momentos que nós estamos orando a Deus, buscando, não vemos resposta. Uns param logo de orar, desistem. Outros não, entram pelo mesmo caminho. Aí, em vez de orar, o desespero está tão grande, o coração está tão angustiado, que nós começamos o quê? A gritar, a aclamar ao Senhor, pedindo a Ele ajuda, fortalecimento. Aleluia! Glória a Deus! Mas em meio a tudo isso, querido, ele não desiste, ele continua buscando a Deus ali, ó. A sua oração aqui, o seu clamor é constante. Aqui é a oração misturada com clamor. Aí ele continua aqui no novo. Porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura. Meu amado, a pessoa que está no estado de angústia, é a mesma coisa que ela está morrendo ali. A vontade dela é o quê? É logo de morrer, por causa da angústia que é grande, a opressão. Mas quando nós estamos angustiados na presença de Deus, buscando a Ele, ainda há uma solução para a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Sabe por quê? Lá em Mateus 11:28 diz assim, ó: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Glória a Deus! Mesmo angustiado. Mas quando nós chegamos a Deus, nós temos o que? O escape. Quando nós clamamos a Ele, nós temos o que? O escape. Esse escape vem da onde? Vem dele, que é o nosso socorro, bem presente, na hora da angústia. Glória a Deus. Salmo 125 diz o que? Salmo 125. Vamos lá. Diz o que? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Aleluia! Se nós confiamos em Deus, nós iremos continuar confiante nele. Aleluia! Você que está nos assistindo nessa noite, se você confia em Deus, se você está passando por esse momento de angústia, de aflição, continua confiante em Deus. Continua, porque no tempo certo Ele vai tirar você dessa situação, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que crê, que está aqui na nave, aplauda Ele nessa noite. Vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir, porque Ele é digno. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Estou aqui no Salmo 88, no verso 4. Ele está tão angustiado que a vontade dele é de morrer bem ali. É de morrer, olha. Estou com aqueles que descem o abismo,
sepultura, de tanta angústia que esse homem está passando, querido. A vontade dele é o quê? É de morrer. E muitas vezes também tem momentos que nós estamos assim, angustiados, com tanta angústia, e às vezes a gente fala: Deus, pode tirar minha vida, me tira desse sofrimento, não é? Muitas vezes nós passamos por isso. E olha, eu estou falando aqui para pessoas que não sofrem com estado de ansiedade, agravante, aquele estado de hipercórdia, pessoas que não têm problema de, qual é o outro problema aí? Depressão, né? Se tiver, mas é pouco, mas aqui não. Aqui pode ter pessoas que estão nos assistindo, que vivem nessa situação, pessoas que estão prostradas numa cama e não conseguem mais levantar. E aí a situação, ou seja, a única solução que elas querem é o quê? É morrer logo. Mas aí Jesus diz, a palavra de Deus diz o quê? Enquanto Pedro chega na casa de Enéas, Enéas estava prostrado naquela cama lá. Quando ele chega com fé, ele diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Na mesma hora aquele homem levanta, querido. Aquele homem havia 8 anos que estava ali prostrado. Com certeza a autoestima daquele homem já estava lá embaixo. Aquele homem com certeza sofria psicologicamente, emocionalmente. Olha, irmão, todo tipo de sofrimento. Por quê, querido? Quando a pessoa está prostrada, ela começa a pensar coisas, ele começa a abalar o emocional dela e traz um monte de problemas. Mas Jesus é a solução para a tua angústia, é a solução para a nossa aflição, a solução para a nossa opressão. Amém? No verso 4, estou contado com aqueles que descem o abismo, estou como um homem sem forças. Sem falar que essa tal de aflição, ela nos deixa sem força, meus amados, fragilizados, sem ação para nada. Quando alguém está oprimido, depressivo, ansioso, no estado de depressão grande, ele fica sem força, sem ação para nada. A vontade é de ficar deitado, a vontade é de estar ali, só deitado, esperando o quê? A morte chegar. Aqui é o que ele está dizendo: eu sou contado com aqueles que descem a sepultura. Quer dizer o quê? Olha o meu estado, Pai. Olha, Senhor Deus, o meu estado está tão ruim, Senhor, que eu estou com vontade de morrer, é de descer a sepultura, assim como aqueles que descem. Aleluia. Meu Deus, me ajuda, que eu estou sem força, precisando da tua ajuda. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Salmo 143, o verso 1 diz assim: ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos para as minhas súplicas. Aleluia. O salmista está dizendo: Senhor, ouça as minhas orações, inclina os teus ouvidos, Pai, que eu estou suplicando, eu estou desesperado, eu estou precisando da tua ajuda, eu estou precisando, Pai, sentir a tua presença novamente, eu estou precisando ser renovado, ser restituído, Pai. Eu preciso voltar, Senhor, a orar como eu orava antes, a jejuar, a ler Bíblia. Eu preciso, Senhor, aleluia, a fazer visitas, Pai, como eu fazia antes. Eu preciso, Senhor, levar a tua obra, Pai, mas é sério, Senhor. Nós precisamos, queridos, clamar a Deus. E o melhor de tudo é que quando nós clamamos com o coração quebrantado, nós obtivemos resposta. Nós temos a resposta de Deus. A palavra diz mais lá no Salmo 34, diz assim, ó, verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Muitas são as aflições do justo, aleluia, mas o Senhor a livra de todas elas. Aí nós vemos que esse homem não é um homem qualquer, como eu já falei no começo. Esse homem era um homem que estava ali, ó, no templo ali, louvando a Deus, engrandecendo o nome dele. Mas esse homem também passa sim por aflições. Mas a diferença está em quê, irmãos? A diferença é que nós temos
um Deus todo-poderoso, misericordioso, que nos livra de todas elas. Já era para você ter dado glória a Deus, mas amém. Nós temos um Deus todo-poderoso que nos livra de todas essas aflições, em nome de Jesus Cristo. E a palavra de Deus, querido, não é um conto de fadas, como alguém fala por aí, não. Tudo que está aqui, meu amado, é verdade, se cumpre na minha e na sua vida. Basta nós termos fé e crer que Deus é poderoso para nos dar o livramento, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Verso 6, né? Ou 5. Está acompanhando aí vocês? Verso 5 diz assim, ó. Livra o livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembras mais, e estou cortado da tua mão. Muitas vezes, amados, nós estamos em um momento tão crítico da nossa vida, que realmente nós chegamos a pensar igual esse homem pensou, a falar como ele pensou, a orar como ele orou, a clamar como ele orou, dizer que Deus já nos esqueceu, que a mão de Deus já não está mais sobre nós, para nos dar o livramento, porque nós estamos ali, meu amado, presos naquela angústia, naquela aflição. Aí, como eu disse, você olha para um lado, olha para outro, não vê por onde você vai sair daquela situação. Mas aí o salmista do Salmo 122 diz o quê? Olhe para o alto, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Aleluia. Meu amado, minha amada, você que está aqui, que está nos assistindo, a solução, querido, a única solução é Deus em nossas vidas. Não querendo dizer que você não possa tomar um remédio, claro, mas querido, tanto quantas pessoas estão em estado de aflição, depressão, opressão, estão tomando tanto remédio, que às vezes está prejudicando mais ainda a saúde delas. Claro que Deus deixou o remédio para nós tomarmos, Deus deixou o médico para nós irmos lá nos consultarmos com ele, não foi assim que Deus deixou? E aqui no momento eu estou falando que você não possa tomar o seu remédio, mas muitas vezes tem coisas que o remédio não resolve. O remédio não cura ninguém, não cura. Está com a dor de cabeça, você toma o remédio e passou a dor naquele momento, mas no outro dia você vai sentir ela de novo. E quando Deus cura, Ele faz a obra por completo. Mas não deixe de tomar seu remédio para você que está tomando, pelo amor de Deus. Não é falar assim: pastor, isso eu não posso mais tomar. Não é mais para tomar um remédio e jogar fora, né? Acontece com muita gente assim. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. Puseste-me no abismo mais profundo, em trevas e nas profundezas. Irmãos, a sensação de quem está angustiado é realmente uma pessoa que está dentro de um buraco bem fundo, que não consegue mais ver a luz lá em cima. Uma pessoa que está em um buraco profundo, que ali acabou para ela não tem força para sair daquela situação. Realmente a situação de quem está angustiado é essa, é que alguém que está dentro de um buraco ali, preso. Quem lembra daquele tempo? Aqui mesmo nós podemos ver, relatando aqui, na época das guerras, dos reis, quando eles pegavam seus prisioneiros, eles faziam o quê? Eles colocavam em prisões, lá no fundo, não era? Lá, às vezes era dentro de um buraco, a pessoa ficava ali por resto da vida, sem poder sair daquela situação. A mesma coisa, uma pessoa que está angustiada, ela não consegue ter forças para sair, para escapar. E além da pessoa estar presa naquele lugar, ela tinha o quê? Umas correntes amarradas
muitas vezes nas mãos. Quem lembra de Paulo? Paulo, quando estava preso, ele estava aqui amarrado os pés, não era? As mãos, não era assim? Muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, acorrentados, os pés e as mãos, amarrados. Às vezes nós queremos até buscar Deus, mas não temos força para buscar, porque a angústia, a aflição, a opressão é grande. Aí é onde Deus vai enviar alguém lá e diz: irmão, ele mandou aqui, ele quer falar contigo nessa noite, ele quer te ver livre dessa situação. Entrega a tua vida para ele hoje. Amém? Então, queridos, a sensação de quem está angustiado, aflito, é essa, de quem está dentro de um buraco muito fundo e não consegue mais sair. Essa é a situação. Aí aqui no 7 diz assim: ó, sobre mim pesa o teu furor, tu me afliges com todas as tuas ondas. Ele compara a ira de Deus com a fúria do mar, né? Quando o mar está bem revolto mesmo, que às vezes os pescadores estão lá, o mar fica batendo de um lado para o outro com as suas ondas, as ondas bem violentas, até estraçalhar. Quem lembra da passagem lá do livro de Jonas, quando ele está ali juntamente com os marinheiros e o mar fica revolto, que causa ali aquele alvoroço, onda batendo de lá, onda batendo de cá, até que arrebenta tudo ali. Eles são obrigados a jogar os utensílios, tudo que tinha ali dentro, jogado dentro do mar. É mais ou menos naquela, ele faz essa comparação, o mar quando está revolto, a onda de lá, a onda de cá. Ele faz essa comparação dizendo que Deus é que está permitindo isso acontecer com ele. É Deus que está fazendo isso com ele. E às vezes, irmãos, realmente, Deus, Ele permite sim acontecer coisas comigo e com você, para testar o quê? A minha e a sua fé, para ver até que ponto nós estamos dispostos a ir. Aí Ele permite mesmo, nós vamos bater no nosso barco, jogar para um lado, jogar para o outro, não é assim? Para ver se realmente nós estamos dentro firmes no propósito. Aleluia. Eu estou pregando, irmão, mas a pregação não é só para você, é para mim também. Eu também passo por esse momento. Passo. Meu amado. Só você que já foi pastor, você sabe, né? Então, meu amigo, aí ele compara. Aí aqui, ó, tem outro lado também da interpretação. Eu costumo dizer assim, que às vezes nós também puxamos brasa para nos queimar. Aí quando vem, né? Aí nós vamos botar a culpa em Deus. Mas às vezes não, às vezes a culpa é minha. Foi eu que procurei aquilo para mim. Amém? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na. Assim. Afastaste de mim os meus conhecidos e pusestes em extrema abominação para com eles. Estou preso e não posso sair. Aí, meu amigo, conhecido não é amigo, não é verdade? Se eu conheço alguém só de vista, ela não é meu amigo, meu amigo. Quando nós estamos passando por essas lutas, quando Deus permite nós passarmos por esse tipo de situação, Ele afasta as pessoas que não têm um bom conselho para dar para mim e para você. Às vezes as pessoas chegam para dar um bom conselho, olha o que elas vão dizer, por não entender, ela diz assim: não, larga isso de mão. Você está lá, mas não está dando certo. Se eu fosse você, eu já havia desistido, já tinha largado de mão. Quem lembra de Jó? E a Bíblia fala que ali era o amigo de Jó. Os homens chegaram para Jó naquela situação. Aí Jó, 7 dias, 7 noites, sem falar, sem dar uma palavra, nenhum deles. Os 3 amigos, né?
Eliú, Bildade, né? Aí quando passam os 7 dias, as 7 noites, aí eles começam. Mas como pode um homem justo como você, Jó, está passando por uma situação dessa? Mas o Deus que tu segue não é um Deus justo. Jó, mas era tu que batia no peito, nas praças, dizendo que Deus era justo, que Deus era fiel. Jó, mas não era tu que batia no peito lá na praça, ia para lá, evangelizava as pessoas, falava de Deus, falava que era homem justo, que é íntegro, que é reto, que se desvia do mal. E agora tu está passando por essa situação, Jó. Jó, eu estou desconfiado, tu está em pecado. Conta essa história direito, Jó. Como pode, Jó, você falar que tem intimidade com Deus? Está passando por isso, Jó? Já confessou o teu pecado a Deus? O pecado que tu tens cometido, será que tu não confessou a Ele? É desse jeito, querido, que as pessoas nos enxergam, que elas chegam para mim, para você, para falar. É por isso que muitas vezes, quando nós estamos passando por lutas, é melhor mesmo Deus afastar pessoas que não entendem a minha e a sua luta, aleluia, para que não venham nos dar conselho errado, e muitas vezes Deus se irá com elas, querendo fazer que elas colhem e plantam. Aí no final é mais interessante, né, na vida de Jó. Só para nós concluirmos aqui a história de Jó. Aí o Senhor diz assim: olha, Jó, fala para eles que eu estou com raiva deles, eu estou irado com eles, porque eles fizeram mau julgamento da tua pessoa, e para que eu não destrua, agora você vai orar por eles, para que a minha ira, o meu furor se apague. Aí a Bíblia diz que quando Jó começa a orar por eles, Jó ali é curado também, querido. Então nós temos que ter muito cuidado. Às vezes nós estamos vendo alguém passando por luta, por peleja, em vez de nós ajudarmos, como eu falei no começo, nós vamos o que? Apontar o dedo. Ah, está assim porque está em pecado, caiu. Ah, que não sei o quê. Ei, nós temos que ter muito cuidado. Às vezes Deus está tratando comigo e com você, que não era o caso de Jó, coisa nenhuma. Deus estava apenas o quê? Botando Jó, fazendo com que Jó passasse pela prova ali, para ver se realmente Jó tinha convicção. Mas aí serviu também para que ele conhecesse mais ainda Deus. Amém? Vamos correr. Aí, queridos, estou preso, não pode sair, não posso sair. Então nós já falamos sobre a prisão, né? Que realmente a angústia, a aflição é uma prisão na vida das pessoas, prendem elas mesmo, tanto dentro de casa, como psicologicamente e emocionalmente. É uma prisão. A pessoa angustiada, a pessoa aflita, a pessoa ansiosa, oprimida, ela não quer conversar com ninguém. Ninguém. Não quer comer, não quer fazer nada. Ela se isola totalmente, se prende. Isso era o que esse homem estava passando, por esse tipo de quê? De situação. Aí aqui no versículo 9, diz assim, no verso 9: a minha vista desmaia por causa da aflição. Senhor, tenho clamado a Ti todo dia, tenho estendido para Ti as minhas mãos. Sabe o que é mais interessante aqui na vida desse homem, desse salmista? É que mesmo ele passando por todas essas lutas, dificuldades, essa situação, dizer que Deus não estava ouvindo a sua oração, dizer que Deus não estava ouvindo o seu clamor, falar que Deus já tinha esquecido dele, falar que a mão de Deus estava pesando sobre ele, falar que o Senhor estava realmente fazendo com que ele passasse por essa situação. Sabe qual é a parte melhor? É que ele não desiste, meu amado. Ele continua clamando, continua buscando ao Senhor. E é o que nós temos que fazer, queridos. Em meio a toda situação, a toda luta que nós passamos, peleja, aflição, nós temos que continuar buscando a Deus. Aleluia! Às vezes a luta não é para nos fazer desistir, não. A luta serve para nos preparar no campo de batalha.
Senhor é o nosso general. Todos os dias, todos os momentos, nós estamos em guerra. E a maior guerra que nós enfrentamos é contra nós mesmos. Sabe por quê? Porque o adversário, em nome de Jesus Cristo, você pode expulsar ele, mandar ele embora. E como é que eu vou me expulsar de mim mesmo? É por isso que nós temos que estarmos firmes, não desistir, continuar buscando a Deus, aleluia, mostrando a confiança dele, no nosso general de guerra. Glória a Deus, amém? Aleluia, Jesus, aplauda ele, querido, aplauda. Ele é digno, aleluia, ele é digno, porque nos dá o livramento no dia de angústia e aflição. Glória a Deus. Aqui eu volto a uma passagem do livro do profeta Isaías, um certo rei chamado Senaqueribe. Ele foi lá, diz: vai lá, meu general, já me saquei, vai lá, mostra essa carta para o povo, vai, desafia eles, fala que o rei é todo poderoso, que o rei é destruído todas as cidades aqui do norte, agora falta só Jerusalém, que era a capital do sul, né? Aí ele chega lá, lê a carta, aí o rei, ele faz o quê? Ele vai na sua oração e diz: Senhor, hoje é dia de angústia, é dia de aflição. Querido, para resumir, ele vai e começa a orar a Deus, apresentar a sua causa, a sua situação, e no final de tudo, Deus lhe dá a vitória, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Eu não sei, meu amado, qual é a luta, qual é a batalha, a peleja que você está enfrentando, aleluia, dentro da sua casa, meu Deus, do casamento, ou até em qualquer lugar, em qualquer área da vida, mas de uma coisa eu tenho uma garantia, de te falar nessa noite, que nós temos um Deus que é todo poderoso, maior do que qualquer luta, do que a opressão, do que a ansiedade, do que a aflição, para nos livrar, em nome de Jesus Cristo. E você que crê, aplauda ele, glorifica ele nessa noite, dê glória, querido, glorifica ele, porque ele é digno, aleluia, glória a Deus, dou glória. O povo de Israel estava há mais de 400 anos sendo oprimidos pelo povo, pelo rei do Egito, pelos seus soldados. Você pode ver isso aí lá em Gênesis, aliás, Êxodo capítulo 3. Um certo dia, Moisés, aquele que ficou ali 40 anos aprendendo tudo, ali no deserto, aliás, lá no palácio de Faraó, aprendeu todas as ciências, aprendeu tudo, toda a cultura egípcia ali com eles. Um certo dia Moisés, ele mata um daqueles soldados, vamos chamar soldado, estavam ali vigiando o povo, o barco, o povo que trabalhava, foi encarregado, porque ele estava oprimindo um dos irmãos de Moisés. De novo eu falo porque é da descendência de Abraão. E Moisés vai lá e mata aquele homem. E outro dia Moisés decide visitar novamente o seu povo para ver como que eles estavam. E Moisés já sabia que ele era hebreu. Aí ele vê dois dos seus irmãos brigando, discutindo. Aí Moisés diz: porque afliges um ao outro, se vocês são irmãos, porque aflige o teu irmão. Aí um vira para ele e diz: quem depois, como chefe, foi encarregado nosso, queres matar-me, como mataste aquele egípcio? Aí ali estavam os guardas de Faraó, e ouviram aquela situação, ouviram aquela notícia, e chegaram aquela notícia chegou até os ouvidos de Faraó. Aí Faraó diz: vai lá e mata Moisés também. E foi assim: manda matar Moisés. E Moisés, temendo a morte, como diz lá no livro dos Hebreus, na carta dos Hebreus, ele foge para o deserto. E ali Moisés atravessa o deserto
e ajuda aquelas mulheres, aquelas moças, e elas convidam ele para sua casa. Diz: meu pai, esse homem aqui, nós encontramos esse egípcio, mas não sabia que ele era hebreu, ele não estava indo para a cabeça dele pelado. Aí ali, querido, ele se casa com uma das filhas de Jetro, que era sacerdote de Midian. E Moisés passa 40 anos ali cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. 40 anos, querido. 40 anos Deus estava o quê? Treinando Moisés no deserto, para ele passar mais 40 anos cuidando de pessoas. Para você ver, cuidar de animais é muito bom. Com certeza Moisés falava para as ovelhas: vem! Ela já tem o que é, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Agora cuidar de pessoas igual Moisés foi cuidar, né? Aí era mais difícil. Resumindo, um certo dia Moisés está ali apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. De repente, ele vê uma sarça queimando. Eu não sei se você já ouviu, mas se não ouviu, para você é novidade. A coisa mais comum ali no deserto, naquele tempo, acho que até hoje, o sol escaldante, 40 graus, 50 graus, naquela época, era a sarça queimar. Você sabe o que é sarça? É um gravete bem frágilzinho que fica seco e escorriga no sol. A coisa mais normal era queimar no deserto do lado. Mas aí Moisés vê que era queimando, aí ele vê que ela não se consome, aí fica olhando aquela arrumação, aí chega mais perto, para olhar, né? Aí Deus acabou dizendo: Moisés, não chegue mais perto. Ou seja, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde vai pisar é santo. Aí Moisés fica com medo. Moisés era solto. Antes dele ser guerreiro, né? Ele era medroso. Aí, outra vez a voz diz: Moisés, eu tenho ouvido atentamente o clamor do meu povo, e vi as aflições, e desci para livrá-los. E eu vou te mandar lá, Moisés, para tirar o meu povo das garras de Faraó e de todo o seu povo, meu amado, em meio às aflições. Quando nós clamamos, quando nós buscamos a Deus, o Senhor está com os ouvidos atentos para ouvir as nossas orações, o nosso clamor, e no tempo certo trazer solução. Foi assim que aconteceu na vida desse homem, desse povo aqui, querido. Quantas vezes você sai de casa dizendo: eu vou fazer uma visita na casa dos irmãos, da irmã fulana, e às vezes aquela pessoa está com um fio para querer largar tudo, desistir da vida, ou até mesmo se matar. Aí quando você chega lá e começa a conversar com ela, trazer palavras de esperança, de ânimo, aí ela chega para você: irmão, ô pastor, não sei, eu já estava triste para tirar minha vida, ou para me matar, mas aí você chegou, eu orei a Deus, clamei a Deus, pedi para Deus, aí você chegou. Agora, meu amado, agora eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus se importa comigo. E quantas vezes você já não pensou dessa forma? Aleluia. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus te ama, Ele se importa contigo, Ele se importa conosco, apesar de não merecermos, mas o amor dele é tão grande que nos constrange a todo momento. Aleluia. Olha, tem mais. Deus, Ele mostra a sua forma de amar, não é só em palavras, não, é em atitudes, é no fazer. Sabe por quê? Porque quando Deus quer dar um livramento a alguém, Ele manda outra pessoa ir lá. Como eu falei agora, né? Ele manda alguém lá, vai lá. Ela está precisando, ele está precisando ouvir você falar de mim para ele ou para ela. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus. O 10, né? Mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos te louvarão. Aliás,
se levantarão e te louvarão. Aqui nesse versículo, sabemos que morto não faz nada, né? É o estado que muitas vezes nós estamos, sem ânimo para nada, como eu já falei no começo. Se sente morto, não tem vontade de buscar Deus, não tem vontade de ouvir falar, até quando, às vezes, pessoal, a angústia é tão grande, que até quando você ouve falar de Deus, principalmente quando nós colocamos a culpa em Deus, né? Eu estou passando porque Deus é culpado. A gente não consegue ouvir nem a voz de Deus. Aliás, o nome de Deus já parece que Deus é o nosso inimigo. Parece que a gente morreu para Ele. Aí Ele diz: olha, os mortos não te louvarão. Se o Senhor me deixar morrer nessa situação, como é que eu vou louvar o teu nome? Como é que eu vou engrandecer o teu nome? Como é que eu vou te adorar? Me tira dessa situação. Mas às vezes é isso mesmo, pessoal. Nós estamos nesse estado de angústia e nós chegamos a falar isso para Deus. Mas Deus é poderoso para nos tirar. Será anunciada a tua benignidade na sepultura ou a tua fidelidade na perdição? Será, Senhor, se depois que eu morrer, eu vou conseguir falar da tua bondade, falar do teu amor, falar das grandezas que o Senhor faz? Será, Senhor, se eu vou dar conta de fazer a tua obra se eu estiver morto? Se eu estiver nessa situação, que é o quê? Uma situação de angústia, opressão, depressão, tudo que não presta? Será, Jesus? Ou a tua fidelidade na perdição? Ou seja, como, Senhor, que eu vou até o perdido falar da tua fidelidade, se eu estou morto aqui nessa angústia, se eu não consigo me levantar? Como que eu vou anunciar, Jesus, o Evangelho? Falar igual Paulo falou lá em Romanos 1,16, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois o grego. Como, Senhor, que eu vou falar de Jesus nessa angústia, nessa ansiedade, nessa opressão? Ele está se referindo a isso, querido, que na situação que ele está, mesmo ele ser nome de Deus, ele não vai conseguir falar da fidelidade, da bondade de Deus ao perdido, ao que está na perdição. Mas o bom de tudo, meu amado, é que ele continua buscando a Deus, ele continua clamando a Deus, ele continua entendendo que mesmo ele passando por isso, ele é fiel, Deus é fiel na vida dele. Então, meu amado, nós temos o quê? Que mesmo passando por lutas, por pelejas, por aflições, nós temos que continuar confiando que Deus é poderoso para cumprir a promessa. Temos que acreditar que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir ali na sua vida. Por mais que nós pensamos em parar e desistir, mas nós temos que continuar, porque a força não vem de nós, vem de Deus. É Ele que nos sustenta. E às vezes nós estamos nessa situação, meus amados, pensando mesmo em parar e desistir, porque às vezes você chega para as pessoas, fala, Senhor, fala que Deus salva, que Deus liberta, Jesus cura, mas você não vê resultado nenhum na vida daquela pessoa. E nós nos deparamos na situação desse salmista. Chega a questionar Deus: será Deus? Se realmente o Senhor está comigo? Será, Senhor, se realmente a promessa é da tua parte? Será, Senhor, se foi mesmo o Senhor que prometeu? Será que o Senhor vai cumprir mesmo tudo aquilo que o Senhor tem falado durante esse tempo que nós estamos na tua presença? Porque esse homem aqui, ele já está há muito tempo na presença de Deus, mas ele se depara com esse momento de angústia,
aqui, querido, aqui é uma história, não só desse homem, mas é a minha, é a sua história. É a história sua, você que está nos assistindo, é a sua história também. É aquilo que eu e você que passamos todos os dias. Todos os dias nós passamos por esse tipo de problema que esse homem descreve aqui no Salmo 88. Eu e você, todos os dias nós passamos por essas lutas. A vontade de desistir, por mais que às vezes nós acordamos bem cedo, animados, mas aí quando nós nos deparamos com a luta do dia a dia, a luta emocional, psicológica, a vontade de Deus, nós estamos exaustos. E a vontade é o quê? É parar. Mas ao mesmo tempo Ele nos dá um exemplo de que mesmo Ele passando por isso, Ele não para, Ele vai até o final. Aí no versículo: eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, olha, de novo, tenho clamado a ti de madrugada, e que esperará a minha oração. Ele clama, ele ora a Deus nas madrugadas, mas ele não obtém sucesso, ele não tem resposta. Não chega um profeta e diz para ele assim: Deus está mandando eu te dizer que essa situação não é para a vida inteira, essa situação é passageira, e Deus vai te dar um livramento e vai cumprir tudo na sua vida que Ele tem te prometido. Eles, muitas vezes, queridos, pode ser que Ele até esperava, né? Porque, como eu falei no começo, às vezes nós esperamos sim que Deus fale com a gente, esperamos que Deus fale com a gente. E às vezes o que nós temos é o quê? É o silêncio de Deus. Às vezes é o silêncio que é a resposta para a minha e para a sua oração, para o meu e para o seu clamor. Quem lembra daquela mulher que tinha uma filha que estava ali endemoniada, e aquela mulher já tinha usado todos os recursos, a mulher cananeia, quem lembra? E ela foi atrás de Jesus, e quando ela encontra com ele, seus apóstolos, seus discípulos, ela começa a clamar, e a resposta para o seu clamor não é dizendo assim: vai logo de imediato, mulher, eu te digo, vai que a tua filha já está curada. Não é, a resposta de imediato não é essa. A resposta é o silêncio de Deus na vida dela, e muitas vezes a resposta que eu e você, que nós obtemos da parte de Deus, é o silêncio. Mas eu tenho algo a te dizer: não é porque Deus está em silêncio que Ele não está trabalhando na minha e na sua vida para mudar essa situação, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E essa mulher continua clamando. No final de tudo, queridos, nós sabemos que Deus dá vitória para ela. Quando ela chega em casa, sua filha talvez está curada, e a casa dela volta a ter paz novamente. Aleluia. Outro exemplo aqui para não desistirmos quando Deus está em silêncio. Aleluia. Clama a ti de madrugada. Ele clama a Deus, ora e espera, só que não tem resposta. Quantas vezes falo de novo, nós oramos a Deus e não temos resposta logo de imediato. E lembra da aflição de Ana? Ana, mulher aflita, amargurada de alma, de coração, orava a Deus todos os dias, ia com seu marido fazer sacrifício a Deus de ano em ano. Ela ganhava a maior parte, mas através das suas orações, durante muito tempo, o que ela recebia de Deus era o quê? Era o silêncio. A resposta que Deus dava a ela, diante das suas orações, da sua alma amargurada, era o silêncio. Aí nós vemos lá no versículo 12, 1 Samuel capítulo 1, claro que ele fez um voto, nós não vamos entrar por esse lado. Diante das orações e súplicas, alma amargurada, lágrimas descendo do rosto, os lábios dela
Às vezes não sai palavras. Às vezes nós queremos só chorar, nos derramar na presença de Deus. Para Deus nós queremos, não queremos nem, às vezes nós queremos ouvir a voz de Deus, queremos só sentir aquela presença gostosa, aquela confirmação de Deus em nossa vida, dizendo assim: eu já te tirei desse sofrimento, eu te fortaleço, eu te sustento, continua, porque eu sou contigo, eu estou aqui do teu lado, eu estou aqui te consolando. Nós queremos apenas ouvir, sentir a presença gostosa de Deus. Foi o que aconteceu na vida de Ana. Para Deus realizar, responder às nossas orações, o nosso clamor muitas vezes não precisa. Às vezes só as nossas lágrimas, às vezes a nossa alma está clamando, está orando a Deus, e Deus entende as nossas lágrimas. Deus entende o movimento dos nossos lábios, assim como Ele entendeu, porque o Senhor sonda os corações. A Bíblia diz, o salmista diz que o Senhor não resiste ao coração quebrantado, e era assim que Ana estava, o coração quebrantado, aflito. Aí nós vemos o resultado, que no final Deus dá um filho para Ana, um profeta, juiz, que julgou Israel, e foi usado por Deus durante 40 anos. Nenhuma palavra caiu por terra, daquelas que ele profetizou, falou através de Deus. Deus falou através dele: Senhor, por que rejeitas a minha alma? Aqui ele faz um questionamento. Ele questiona, faz uma pergunta a Deus. Por que, Senhor? Alma aqui, pessoal, não é eu morri, o Senhor rejeitou minha alma, eu vou no inferno. Não, é enquanto ele está vivo. A aflição dele é grande. Ele diz: Senhor, por quê? Por que, Senhor? Por que rejeitas a minha alma? Por que me rejeitas, Senhor? Senhor, eu estou aqui humilhado aos teus pés. Eu estou orando, estou clamando de dia e de noite. Busco o Senhor nas madrugadas, Senhor. Por que tu rejeitas a minha oração, Senhor? O meu clamor. Por que, Senhor? Que o Senhor não me dá uma resposta, Pai, para o meu sofrimento, para a angústia. Muitas vezes, amados, nós estamos assim também, questionando a Deus por causa do sofrimento que é grande, por causa da angústia, da aflição. Mas eu tenho algo para te dizer nessa noite: não desista de buscar ao Senhor. Continua orando, continua clamando, que no tempo certo a resposta chegará e a vitória vai ser nossa, em nome de Jesus. Glória a Deus! Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Outra vez ele diz: porque esconde de mim a tua face. Aí aqui nós vemos outro questionamento. Agora ele diz: Senhor, por que, meu Pai? Eu estou orando e o Senhor está virando o rosto de mim, está escondendo a tua face. Primeiro, ele diz que o Senhor está rejeitando ele, a sua alma, as suas orações, do exemplo. Ou melhor mesmo, está rejeitando ele. Aí depois ele diz: Senhor, eu estou orando, estou clamando, e tu vira a face de mim, está me rejeitando. Quanto é ruim, né? A gente está conversando com uma pessoa, uma coisa séria, né? Está pedindo uma ajuda para essa pessoa, e a pessoa não está nem aí para a sua situação, está virada, não está nem dando atenção para a sua conversa. É ruim, não é? Muitas vezes nós nos deparamos com esse tipo de situação, não é? Esse homem aqui, ele está também nessa situação. E o pior de tudo, que é Deus que está aqui, ele está dizendo que Deus está virando as costas, virando o rosto para ele, não está dando a mínima. Vai entender isso? Para o seu clamor, para a sua oração. Mas ele continua. Estou aflito e ando perto da morte. Desde a minha mocidade, os teus terrores me oprimem.
buscando a Deus. Ele está aflito. Ele está aflito, querido. Ele está à beira da morte. À beira da morte. E às vezes, quantas vezes eu não fiquei assim com você também? Você que está aqui, você que está nos assistindo. Quem lembra de Elias? Quem lembra de Elias, quando Jezabel manda matá-lo? Ele vai se esconder na caverna. E ali a aflição dele é tão grande que ele pede para Deus matar ele. E às vezes, meus amados, nós pensamos, como eu falei na semana passada, quinta-feira, e falo novamente, porque esses homens eram homens e mulheres de Deus, usados por Deus, eles não tinham as mesmas emoções que nós temos, não passavam pelas mesmas coisas. Passo sim. Eu falei no começo aqui, né? Não é pelo fato de ser pastor, de estar na frente da obra, ser homem de Deus, que nós não iremos passar por lutas. Vamos entrar para a conclusão. Estou aflito e ando perto da morte. A tua ardente indignação sobre mim vai passando. Os teus terrores me têm retalhado. Ele está sentindo que é retalhado. A carne dele está retalhada de tanta aflição, de tanta angústia. Você já ouviu falar em retaliação espiritual? Já? Pois é a mesma coisa que esse homem está sentindo quando nós estamos sentindo retaliações espirituais. Nossa, é um negócio assim que é até assim, a gente nem entende que a gente está passando no momento, não é assim? É uma coisa assim que é a mesma coisa, querido. Eles me rodeiam todo dia como água, eles junto me sentiam. O sofrimento está ali, ó. Como eu falei, pessoal, a angústia era no sentido desse lado, desse e desse. Eles me sentiam. Ele está falando dos temores. Desviar-te para longe de mim, meus amigos e companheiros. Os meus conhecidos estão em trevas. Senhor, desviar-te para longe de mim, meus amigos. Quando nós estamos passando por essa situação, é só Deus, é a gente e Deus. Muitas vezes os amigos vão mesmo se afastar. Os amigos de Jó, que eu falei, estavam de perto, mas os irmãos, a família dele, abandonaram ele lá no bichão, lá onde ele estava. Ele chega a falar que os meus irmãos me abandonaram, aqueles que eram da minha família, que estavam ali com ele, com certeza, né, nos banquetes, rodeados, comendo, aquela alegria. Naquele momento ali, vazou todo mundo. É assim que acontece, amado. Quando nós estamos passando por qualquer tipo de coisa, a primeira coisa que se apaga de nós é quem? Aqueles que dão tapinha nas costas e falam que, rapaz, nós somos amigos, nós estamos juntos. Primeira coisa, eles se afastam. Amigo é só quando eu estou podendo dar alguma coisa para eles. Tem algo para oferecer. Aí eles se afastam. Aí aquele diz mais. Os meus conhecidos estão em trevas. Agora aqui já muda por quê? Totalmente a narrativa. Enquanto ele está nessa situação, aqueles que ainda não conhecem a Deus estão perecendo. A mesma coisa é eu e você. Vamos levantar a pé, entende? Você que pode. Quer ficar sentado? Tem que participar. Pessoal, enquanto nós não tomarmos uma posição diante de Deus, Senhor, me tira dessa situação. Pai, eu estou aqui. Aqueles que estão ao nosso redor vão continuar em trevas. Vão continuar em trevas, sem ouvir as boas novas, sem ouvir a palavra que traz salvação, a luz que é a palavra de Deus. Amém? Porque lembra de Pedro, quando Pedro tira o óleo do olho do foco, ele começa o quê? A temer e a naufragar. A mesma coisa é o Senhor, né? Então essa é a palavra que eu queria deixar para mim e para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Quero aqui agradecer a oportunidade, fazer a oração, né?